Aumento do nível de preços. Bom, inflação é um negócio que no Brasil é muito normal pra gente. A gente nunca viu o efeito contrário, quer dizer, pelo menos não na nossa história recente. Qual é a relação entre a variação cambial e a inflação? Tá. Bom, se a gente pensar em geral, quando a gente vê que o valor do real, o real está se desvalorizando, a gente pode ver que a inflação em geral aumenta. As causas disso, eu acho que uma das causas é que assim, o Brasil tende a importar muitos bens de valor com valor agregado e o aumento do câmbio, o aumento do valor do dólar tende a fazer com que esses bens fiquem mais caros. Então isso para mim é um dos motivos que faz com que relacione o valor do câmbio com a inflação. Não é que vai morrer. Putz, não sei. Qual é a relação? Ao discutir as taxas de câmbio, fazemos a distinção entre taxas de câmbio nominal e real. O preço de bens nacionais em relação a bens estrangeiros é chamado de taxa de câmbio real. Vamos usar os celulares como exemplo. Quantos celulares americanos você conseguiria comprar em troca de um celular brasileiro? Essa resposta seria facilitada se nós comparássemos o preço em dólar do mesmo celular nos dois países. Vamos supor que R$4 comprassem $1 e que o celular custasse $300 nos Estados Unidos e R$2.000 no Brasil. Com isso, o mesmo celular custaria no Brasil $500, ou seja, $200 a mais do que nos Estados Unidos. Portanto, o preço de um celular nos Estados Unidos em relação ao preço de um celular no Brasil é igual a 0,6 celular brasileiro em troca de um celular norte-americano. A troca de duas moedas é feita utilizando a taxa de câmbio nominal entre as mesmas. Por exemplo, se a taxa de câmbio nominal entre o dólar norte-americano e o real for de R$4 por dólar, $1 poderá comprar R$4 e R$4 poderão comprar $1. Mais precisamente, a taxa de câmbio nominal entre duas moedas é o número de unidades de moeda estrangeira que pode ser adquirido com uma unidade de moeda nacional. Muitas vezes, a taxa de câmbio nominal é chamada somente de taxa de câmbio. Então, se um dia seu amigo te disser quanto está a taxa de câmbio, tenha como referência a taxa de câmbio nominal. Já a variação cambial é a variação do valor da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras. Comparando a moeda brasileira real com a moeda norte-americana dólar, essa teve valorização de 72% nos últimos 12 meses. A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços, e não somente de preços e artigos específicos. Em outras palavras, a taxa de inflação é a média do crescimento dos preços de bens e serviços em geral, em um determinado período. Ela tem influência no poder de compra e, por isso, pode mudar o rumo das decisões de investidores e consumidores. Os custos da inflação dependem principalmente da capacidade de consumidores, investidores, trabalhadores e empresas de prever a inflação antes mesmo que ela aconteça. Caso ela seja perfeitamente prevista, os preços e salários sobem exatamente no mesmo montante, não havendo perda no poder de compra. Porém, isso não significa que não imponha custos. Ainda assim, existem custos com redução do poder da moeda corrente, porque ela perde valor fora do banco, custos indiretos de tempo e esforço e custo de menu. Caso a inflação não seja antecipada economicamente, não há perda coletiva, apenas transferência de recursos. Individualmente, no entanto, há perda e, portanto, há custo. Outro custo importante é a alteração dos preços relativos e a distorção de percepções desse tipo de mudança. Isso faz com que o mercado funcione de modo menos eficaz. O câmbio é um dos fatores mais importantes na hora do consumo. Quando um país, por exemplo o Brasil, quer consumir produtos norte-americanos, podem ocorrer duas situações. A primeira situação é a moeda brasileira estar valorizada. Quando o real está valorizado frente ao dólar, fica mais fácil do Brasil conseguir importar bens, uma vez que sua moeda está mais cara e, consequentemente, consegue comprar mais dólares com uma unidade de real. A segunda situação é a moeda brasileira estar desvalorizada. Quando o real se vê desvalorizado frente ao dólar, fica mais fácil do país conseguir exportar bens, já que sua moeda e, consequentemente, seu produto estão mais baratos para o mercado externo, no caso, Estados Unidos.
Desta forma, a variação cambial, como podemos ver, é de suma importância na hora de países realizarem trocas entre si, e às vezes um câmbio desvalorizado pode ser melhor para a economia do que parece. Uma alta no preço do dólar surte efeitos nos preços de alguns produtos. Empresas que importam mercadorias acabadas ou dependem de insumos adquiridos no exterior ou cotados em dólar irão repassar este aumento da cotação. A alta do dólar afeta preços de roupas, alimentos e bebidas importados, produtos de beleza e eletrodomésticos. O dólar aparece como pressão nos preços na inflação medida no atacado e surgirá na ponta da inflação ao consumidor. O câmbio mais alto ajuda a piorar também a pressão dos preços das commodities agrícolas, que sobem fortemente e são cotadas em dólar, sobre a inflação. O aumento do preço do milho, por exemplo, aliado à subida do dólar, tem reflexo em toda a cadeia de carnes, já que o milho é usado também na fabricação da ração. Como você avalia o impacto do aumento da taxa de juros norte-americana no câmbio e na inflação brasileira? Bom, no período pós-crise de 2008, todas as economias mundiais ficaram com a taxa de juros muito retraída, muito baixa, para poder incentivar suas economias locais a voltarem a se aquecer. Como existe agora, os dados que vêm vindo, não vêm do jeito que os economistas esperavam nos Estados Unidos, muito fortes, mas com certeza já houve uma recuperação, existe a expectativa da subida de taxa de juros nos Estados Unidos no curto prazo, talvez ainda no final desse ano. Se isso ocorrer, evidentemente, toda a liquidez global, todo o fluxo de capital global tem um novo redirecionamento, tem uma atratividade maior para ser, a economia americana gera uma atratividade adicional para receber investimentos globais, investimentos financeiros, porque os investidores globais preferem ir para locais, países que são considerados mais seguros. E, evidentemente, essa dinâmica de procura maior por dólar para investimento nos Estados Unidos, essa mudança de fluxo, faz com que as outras moedas perante ao dólar se desvalorizem. A grande dúvida é se já esse prêmio de risco que tem no Brasil, ou seja, o real já bem desvalorizado, se já é o suficiente, ou se já andou bastante para fazer frente a essa mudança de fluxo global. E aí, se tem aumento nos Estados Unidos de taxa de juros, o Fed aumenta o juro, não necessariamente tem uma grande mudança, mas com certeza vai mexer no mercado de câmbio, com tendência a desvalorizar mais o real, pelo menos num período curto após esse aumento de taxa de juros. E aí, consequentemente, toda essa dinâmica de transferência de taxa de câmbio ou de real desvalorizado para a inflação ao consumidor pode acontecer. Como você acha que a conjuntura política atual brasileira está afetando o câmbio e a inflação? Bom, primeiro é importante dizer que o Brasil não vive uma crise no seu balanço de pagamentos. Com o real desvalorizado, a conta corrente do país vem se ajustando, seja por entrada de capitais, seja pela redução das importações. E também nós temos reservas internacionais da ordem de 400 bilhões de dólares, o que dá uma certa segurança em relação ao país honrar os seus compromissos. O que nós temos hoje é uma crise fiscal e política. Fiscal no sentido de que a gente precisa provar para os investidores e provar para o mundo que a gente tem condições de equilibrar as contas em relação ao que a gente arrecada no país em impostos, ser, pelo menos na condição primária, superavitário em relação àquilo que a gente gasta, e segundo, em relação a gente conseguir implementar as reformas necessárias para esse ajuste fiscal. Como isso não vem ocorrendo, nós temos essa crise política, essa dificuldade de aprovação das medidas importantes para o país, e existe uma percepção de que a crise fiscal, por não haver ajuste, pode durar por muito tempo, você tem um crescimento do risco país, medido pelo CDS, que é o Credit Default Swap, como se fosse um seguro para quem investe no Brasil, ter de que vai receber os seus recursos de volta, o seu investimento de volta. Com essa subida do risco Brasil, você tem um reflexo direto no câmbio. Então a moeda se desvaloriza,
porque é evidente que os investidores globais têm desconfiança maior do país em honrar seus compromissos no médio e longo prazo.